Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio da área de História da Ciência, uma área bastante difundida aqui na PUC, que já atua há mais de quase 2 décadas de trabalho e que traz toda semana um convidado, uma convidada, para colocar a nossa ciência, essa ciência que está aqui nesses equipamentos, está em toda parte da nossa vida e que invade as nossas residências e que precisa ter uma reflexão boa sobre de onde ela vem, o que ela está fazendo e para onde ela vai. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Márcia Tiburi, professora Márcia Tiburi, que é professora doutora do Mackenzie, vizinho do nosso programa. Nós estamos ali, precisamos se encontrar até mais de perto, né? A PUC, onde acontece a História da Ciência, fica no campus Marquês de Paranaguá, que é justamente do lado do Mackenzie, um centro, né, que já tem a USP também hoje em dia, mas já teve a USP da famosa Maria Antônia, né? E que tem muitos livros publicados e tem participado aí de muitos debates na área literária, na área filosófica. Enfim, a Márcia é uma personalidade aí da nossa intelectualidade de São Paulo e sempre disposta a colocar as coisas bastante em questão, em debate. Então, super bem-vinda. Eu queria propor para a gente abordar neste programa, né, vamos dizer, uma reflexão que aconteceu no século XX sobre a ciência, sobre a tecnologia e que, por caminhos da vida, até agora eu não tive ainda um convidado aqui na Nova Estela que abordasse, que é a Escola de Frankfurt, né, a partir de Walter Benjamin, né, acho que tem uma reflexão muito profunda sobre a sociedade que estava se formando no século XX, né, uma sociedade complexa, gerou algumas guerras, gerou, enfim, muitos problemas sociais, né? E que tem no seu bojo o desenvolvimento científico e uma reflexão sobre a ciência. Então, Márcia, o que você vê aí, qual é a contribuição aí ao debate da ciência a partir da Escola de Frankfurt, nossos telespectadores aí se inteirarem? Então, só para completar, assim, os telespectadores hoje em dia são da televisão, né, e do computador, né? Então o teu programa será assistido aqui no Brasil e na África, nos Estados Unidos, e Marte. Então, eu quero começar, Godfarb, te agradecendo pelo convite, porque o tipo de televisão que eu acho que a gente pode fazer é justamente essa. Uma televisão livre, uma televisão sincera, uma televisão voltada para a diversidade da compreensão, do pensamento, das expressões das pessoas. E adorei saber que esse programa não será editado. Então, que ele, assim, se puder ir com as nossas falhas, será ótimo. E agradeço muito, então, pelo convite. Eu estudei a Escola de Frankfurt no período em que eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Eu estudei sempre no Rio Grande do Sul, dei muita aula lá, sou gaúcha. Onde que você fez, Marcelo? Eu fiz o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. Também na PUC? E fiz depois o doutorado na Federal em Filosofia Contemporânea, e o autor ao qual me dediquei, porque na vida acadêmica da filosofia a gente estuda sobretudo a obra de um autor e uma questão, e enfim, é um trabalho sempre muito escolar, que tem seus méritos e também tem suas limitações, né? Porque muitas vezes não se conversa com ninguém. O tipo de trabalho que se faz com pesquisa nas ciências humanas, sobretudo na filosofia, que não é exatamente uma ciência, digamos, tem limites assim em relação à própria potencialidade da conversa que a filosofia poderia gerar e que muitas vezes acaba limitando, né? Acaba se limitando ao espaço acadêmico, e que é muito pequeno. E eu tenho muito interesse em estabelecer pontos de contato, nexos e relações com a vida em sociedade, a vida comunitária, enfim, que transcende muitas vezes isso que a gente pode dizer que são os muros, né, da academia. Enfim, temos que saber aproveitar também e construir uma pesquisa interessante nesse ambiente acadêmico, mas essa conexão, essa comunicação com aquilo que transcende a academia, eu acho que é o mais interessante. E essa transcendência também, essa relacionabilidade entre as áreas, que é o que eu faço hoje no Mackenzie, com essa pós-graduação que é interdisciplinar, né, Educação, Arte, História da Cultura, é uma coisa muito bacana de se fazer.
Mas enfim, então eu estudei o Adorno, eu fiz um livro do meu mestrado e saiu também um livro do meu doutorado, que foi... Eu terminei meu doutorado em 99, já faz bastante tempo. E, digamos assim, foi o meu período mais concentrado estudando esses autores dessa chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, então, é esse conjunto de pensadores que se estabeleceu em torno da Universidade de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, que era dirigido por esses professores. Sobretudo, quem ficou muito famoso nesse campo foi o Adorno mesmo, né? O Theodor Adorno, que morreu ali em 69, e o seu parceiro de escritos, que é o Horkheimer, o Max Horkheimer, que morreu nos anos 70. E o Walter Benjamin, que é uma das figuras mais interessantes e mais instigantes desse conjunto de professores, ele nunca chegou a ser professor da universidade. Hoje em dia é um dos pensadores mais estudados na academia mundial, tanto no campo da filosofia, da história, mesmo em certos contextos assim, dos estudos de sociologia, dos estudos culturais, ele é estudado. Na teoria literária ele é muito estudado. No campo da educação. Eu lembro que o Haroldo de Campos mencionava muito ele. Pois é, então você começa a encontrar várias pessoas em várias áreas, vários estudiosos, e é um dos pensadores mais investigados, assim, desse campo das humanidades, entre aspas, mais investigados pelo mundo afora. No entanto, é curioso, ele nunca foi professor de uma universidade. E a sua tese, que é das mais estudadas, que é a origem do drama barroco alemão, também, enfim, que ele apresentou para poder se tornar professor da universidade, ela foi rechaçada. E, então, é engraçado isso, muitas vezes a vida acadêmica não reconhece o avanço que a própria, no campo das humanidades, isso é muito comum, né, que a própria criatividade em relação à produção de conceitos, de pesquisa, ou uma certa visão da própria produtividade nesse campo, é incrível como a própria academia muitas vezes não é capaz de reconhecer isso. Enfim, já aconteceu com Wittgenstein também, com Tractatus e por aí vai. E o Benjamin, ele é um pensador que, na verdade, ele vai reformular, eu acho, o campo e criar novas inspirações para esses pensadores de Frankfurt. Mas ele mesmo, a gente não costuma, assim, com muita facilidade, encaixá-lo dentro da Escola de Frankfurt, tampouco na própria chamada teoria crítica, porque ele não encaixa exatamente, assim, digamos, dentro dessa designação. E o próprio termo de teoria crítica, inclusive Adorno, que era parceiríssimo do Horkheimer, o Adorno disse que ele não fazia teoria crítica exatamente. E quem inventou a coisa da teoria crítica foi o Max Horkheimer. E o que é a teoria crítica? Ela é uma grande crítica da teoria tradicional, enquanto a teoria tradicional seria aquela teoria que, vamos chamar assim, é a teoria da ciência propriamente dita. Vamos colocar nesses termos. E o que eles criticam com isso, o Horkheimer, num texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, é um jeito de fazer ciência. E um jeito de fazer ciência que vale tanto para as ciências naturais e exatas ou duras, quanto para as ciências humanas, que acabam, no caso dessas segundas, acabam sempre sendo submetidas ao paradigma da primeira. E essa teoria tradicional, ela teria um jeito de pensar baseado numa racionalidade também tradicional. Ou seja, aquele tipo de teoria que pensa que a razão vai explicar o mundo. E o que eles queriam colocar era justamente os afetos, os sentimentos, a sociedade, tudo aquilo, digamos, que não pode ser compreendido pela ciência, e que não pode ser compreendido nem pelas ciências exatas, nem pelas ciências humanas, e que precisaria entrar, digamos assim, no cálculo da ciência. Mas qual seria o defeito da ciência? A ciência sempre calcula, e ela passa a vender-se, a colocar-se no mundo como dona de uma verdade que se basta no cálculo. E o que eles colocam é que, ok, a racionalidade da ciência é a racionalidade do cálculo, mas esse cálculo é insuficiente para estabelecer uma compreensão do mundo. Quer dizer, o mundo escapa da própria racionalidade. E aí, que eu acho que isso é uma coisa importante, porque, no fundo, a ciência vai se transformar em ideologia. E a crítica que eles fazem, então, a ciência é justamente o fato de que a própria ciência, ao transformar-se em ideologia, ou seja, em se estabelecer como uma verdade absoluta perante o mundo, perante o senso comum, inclusive, essa ciência perde a sua própria característica fundamental, que seria
que precisaria fazer voltar essa crítica que ela faz do mundo, essa análise que ela faz do mundo em relação a si mesma. A proposta deles, então, não é a de jogar fora a ciência, mas de estabelecer, nem as ciências exatas, nem as ciências humanas, mas de estabelecer, para que a ciência possa continuar sendo ciência, uma crítica da ciência. Então, a crítica da ciência, sobretudo, tem que ser uma autocrítica da ciência. Quando isso vai para o lado da filosofia, é super importante, porque a filosofia acadêmica, sobretudo a filosofia acadêmica, é uma filosofia baseada, assim, digamos, a filosofia que se resolve, digamos assim, na lógica. E uma filosofia que, inclusive, se transforma numa espécie de ciência da lógica. E Hegel foi o grande pensador da ciência da lógica, mas seria a ciência da consciência, a ciência do pensamento da própria ciência. E essa ciência que daria para o mundo uma noção de verdade a partir do seu cálculo. Como se a ciência, na verdade, ao se transformar em ideologia, ela se expusesse para o mundo como dona da verdade, mas ocultasse do mundo justamente o fato de que ela é dona dessa verdade. Então, que a ciência se colocasse para o mundo, se a ciência se colocasse para o mundo, para as comunidades externas a ela mesma e para a sua própria comunidade, se ela conseguisse se colocar como uma prática que tem limites em relação ao mundo, embora tente transcender esses limites, então não existiria nenhum problema para a ciência. Quando eles falam que a ciência se transforma em ideologia, eles querem colocar que ela se transforma numa espécie de discurso. E eu acho que isso é interessante para a gente pensar na nossa época, porque hoje nós também vivemos no nosso campo, assim, tanto da vida acadêmica, quem está tentando fazer ciência, tanto exatas quanto humanas, quem está trabalhando nos laboratórios, mas sobretudo no senso comum, a relação que a gente tem com a ciência é sempre uma relação da verdade. Então parece que se precisamos buscar a verdade, vamos à ciência. E certas ciências interferem demais na vida cotidiana das pessoas. E nós tendemos a não ter, em função do fato de que a própria ciência não providencia uma autocrítica, nós também não realizamos no campo do senso comum, ou não temos em relação à ciência, no campo do senso comum, uma relação um pouco mais crítica e que tenderia a nos libertar de certas verdades, assim, digamos, que funcionam de modo muito abrangente e muito pré-estabelecido em relação às nossas vidas. E aí, se a gente pensar no caso, por exemplo, da interferência da medicina e no campo da medicina, da psiquiatria como ciência no cotidiano. Então, pensar a psiquiatrização do cotidiano é um dos pontos que eu acho que a crítica dos frankfurtianos nos ajudaria a produzir hoje. E o outro aspecto que para eles naquela época já pegava muito e que hoje é bem radical, era justamente a crítica da tecnologia, enquanto as pessoas na vida do senso comum, no cotidiano, essas pessoas, todos nós, enfim, temos acesso à ciência pela via dos produtos com os quais a gente entra em contato. Então, Benjamin, por exemplo, num texto chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, imagina, ele morreu em 1940, naquele famoso suicídio em fuga dos campos de concentração. Quando ele escreve esse texto, que é 1920 e poucos, ele já estava visualizando, já estava percebendo que as pessoas mudavam, por exemplo, o seu comportamento, seu modo de ser diante de uma câmera de filmagem, de uma câmera de fotografia. Então, o que significa ser uma pessoa diante de por exemplo, um ator de teatro que vai fazer sua apresentação, ele age de maneira diferente daquele ator que vai ser filmado para um filme. E se a gente pensar nisso, numa sociedade em que câmeras estão espalhadas por todos os lados, essas câmeras são tecnologia que nos atinge diretamente, que atinge nosso corpo, enquanto esse corpo se movimenta, esse corpo se comporta de uma maneira ou de outra maneira, e em função da existência dessas câmeras. Quem esquece disso pode se dar muito mal. Mesmo que você não esteja querendo ser um criminoso que se oculta, digamos, o simples fato de você não poder mais ocultar um jeito de caminhar, que pode ser meio grotesco, um jeito de comer,
certos gestos que você tem com o seu próprio corpo quando você está sozinho. Então, a gente pode pensar assim que essa tecnologia invadiu a nossa privacidade. E aí a gente está falando de câmeras de filmagem, ou câmeras de gravação que estão nos olhando, ou que estão guardando a imagem, por exemplo, desse programa que a gente está fazendo, e isso muda o nosso jeito de nos comportarmos. Mas a gente pode pensar também nessas tecnologias que invadem o nosso cotidiano e a nossa casa, nossa privacidade no seu sentido mais íntimo mesmo, né, daquilo que a gente faz dentro de casa, e que vão reformular o nosso comportamento. Se a gente fala de comportamento, a gente está falando de ética. E se a gente fala de ética, a gente está falando de política. Então, o que se gesta na nossa, vamos usar um termo bem filosófico, na nossa ontologia, quem nós somos, a partir do fato de que nós nos relacionamos com esse monte de aparelhos, com esse monte de máquinas, com esse monte de instrumentos que hoje em dia não são mais só instrumentos de trabalho, são instrumentos de comunicação, de informação e que mudam o nosso jeito de pensar. De interação também. De interação, de criação e mudam o nosso jeito de pensar. E eu acho que o Adorno, por exemplo, que bebeu muito na fonte do Benjamin, ele captura toda essa questão e traz do Benjamin uma categoria super importante, que é a categoria da experiência. Então, Benjamin coloca que diante das máquinas, por exemplo, isso num texto dele chamado Experiência e Pobreza, texto do narrador, são textos muito conhecidos para os estudiosos. E ele fala assim... Esses textos estão traduzidos no Brasil? Estão traduzidos, é super fácil de achar. Esse do Barroco que você falou, eu me lembro que tem da perspectiva, né? Tem um livro novo agora da Autêntica, traduzido de um português, bem legal. A famosa tradução do narrador do Rouanet ou de outros pensadores que traduziram nessa coleção que é As Obras Escolhidas, né, que saiu pela Brasiliense há muitos anos e que divulgou muito o Benjamin aqui no Brasil. Mas tem na internet, hoje em dia você pega essas traduções, assim, tem várias traduções, você encontra na internet, isso é uma coisa muito legal. E o Benjamin, aliás, no texto da obra de arte, da reprodutibilidade técnica da obra de arte, nesse texto ele é muito favorável à reprodutibilidade. Aquilo que ele falava em relação à fotografia, de repente você ter acesso a uma obra do Velázquez, sei lá, de alguém que você nunca teria acesso se você não fosse a um museu, de repente você tem acesso a essa imagem pela fotografia. Ele fala, claro, perdeu a aura, mas perder a aura para o Benjamin não é um negócio assim tão ruim. Tão grave. Não é tão grave, porque as pessoas vão ter acesso àquela informação. A internet, nesse caso, que o Benjamin nem sonhou que existiria, a internet para ele seria maravilhosa. Ele veria como uma coisa maravilhosa você ter acesso a muitas informações e você poder mexer com isso. E, de fato, quem é que vai poder dizer que não é maravilhoso você ter acesso à informação? É maravilhoso. O problema, e aí viria o Adorno ajudando a atrapalhar a conversa, o problema é que nesse acesso radical também aparecerá alguém que tentará controlar o acesso e administrar o acesso. E aí, o ponto importante em que se a gente junta um pensador com o outro, surge uma questão muito interessante, que é a questão justamente da sociedade administrada que está baseada numa racionalidade administrativa. Então, a racionalidade administrativa, ela combina muito bem com a racionalidade da ciência, que é a racionalidade da técnica. E para o Adorno, isso é a racionalidade da dominação. A racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. E o que é a racionalidade da dominação? O controle da vida das pessoas. A determinação do que vai acontecer com essas pessoas, de como elas vão desejar, de como elas vão necessitar de alguma coisa, de como elas vão se comportar diante do mundo. E nesse caso, o lado, digamos, complicado, se a gente for pensar assim na adaptação dessas questões para a nossa vida contemporânea atual, a questão seria entender por onde nós podemos nos libertar, por exemplo, em relação à câmera de gravação, de filmagem, de fotografia, a gravação da voz, o telefone, o celular, o computador, quer dizer, como que a gente usaria essas tecnologias a nosso favor e não contra nós? Sempre é essa questão para eles. E essa questão, por que é colocada? Porque é o tema da ética em relação a esses aparelhos todos. Depois deles, meio que, assim, digamos, como herança dessa reflexão toda, a gente tem o Wilhelm Flusser,
aqui no Brasil, né? Que também foi um filósofo desse tipo de questão, da relação do ser humano com as tecnologias que são a ponta do iceberg da ciência. E o Flusser foi um pensador que também se preocupou em entender justamente... O Flusser é considerado uma espécie de, vamos dizer assim, descendente da escola de Frankfurt? Ele é uma espécie de descendente, sim, porque... Eu conheci nos anos 80, mas ele já morava na Europa. Na verdade, ele tem uma passagem pelo Brasil, né? Uma longa passagem. E a coisa importante também do Flusser, que nasceu em 1920, morreu em 91, nasceu em Praga, morreu em Praga, fugiu no período da perseguição nazista. E ele veio para o Brasil e ficou 30 anos aqui, os filhos dele nasceram aqui. Ele falava muito português, escrevia em português. E acabou que ele foi embora para a Europa e ele se tornou, e hoje o Flusser assim, eu acho até engraçado que o grande filósofo brasileiro para o mundo é o Flusser, e Flusser não era brasileiro. Mas isso é típico do Brasil, né? Quer dizer, brasileiros que não são brasileiros, que nasceram em outros lugares, e ele se naturalizou e ele era enraizado. Ele era engajado. E ele era muito brasileiro. E ele tem livros sobre o Brasil, Fenomenologia do Brasileiro, o próprio Boden-Loss, né, que é o livro sobre a falta de chão, né, que é a autobiografia filosófica dele. Fala de muitas personalidades brasileiras, e muitos, aliás, que também não nasceram no Brasil, mas viviam aqui. E o Flusser escreveu um livro chamado Filosofia da Fotografia. E esse livro é bem importante porque nesse livro ele faz uma espécie de continuação, sim, de algumas questões que estavam lá no Benjamin, estavam lá no Adorno. Tem alguns outros livros em que a gente encontra, por exemplo, no livro da pós-história, no livro Naturalmente, a gente encontra algumas coisas muito parecidas com... Até assim, às vezes parece que ele copiou, porque também tem textos que ele usava nas aulas que ele dava, embora ele nunca tenha sido um professor também do centro, né, das academias, ele sempre foi um professor meio... Eu sei que ele deu aula na Poli aqui na... Então, ele dava aula na Poli, mas não dava aula na filosofia. Ele dava aula na FAAP, nos cursos de comunicação e tal. Então, ele dava aula no curso de desenho industrial, design, essas coisas, assim. E ele foi fazendo uma filosofia muito interessante em relação a essas áreas, mas ele é, fora do Brasil, considerado um pensador da comunicação, um pensador das mídias. Numa época em que as mídias interessam tanto, ele se tornou uma figura muito estudada, tem congressos internacionais organizados na Europa, nos Estados Unidos, e muita gente da Europa, isso que é inversão interessante. Normalmente, né, no contexto eurocêntrico da nossa academia, as pessoas vão estudar os europeus e os americanos, né? No campo das ciências humanas, no campo das ciências exatas, também as teorias vêm desses lugares, né? E, de repente, o Flusser é um cara estudado pelos europeus que tem que começar a entender de língua portuguesa. E ele, claro, ele traduzia os seus próprios trabalhos. Se ele escrevia em alemão, ele traduzia para o português, para o inglês. Se ele escrevia em português, ele traduzia para o alemão. Então, tem diferenças entre os textos, claro, que são muito interessantes e ricas, filosoficamente falando. Mas a questão do Flusser, por exemplo, nesse livro da Filosofia da Fotografia, é entender justamente o que significa um aparelho e o que a nossa relação com os aparelhos produz nas nossas vidas. O problema do Flusser, em última instância, é um problema ontológico e existencial. Ele quer entender, por exemplo, por que as pessoas se interessam tanto por imagens e por imagens geradas tecnicamente, por que as pessoas se interessam tanto por um computador e por que elas se desinteressam da vida que transcende a vida, enfim, que é a vida propriamente dita, aquilo que a gente entendia como vida, a vida dos nossos corpos e das nossas relações fora desse campo onde nós podemos usar aparelhos. Claro, a nossa vida cultural ela já não é mais uma vida, digamos, entre aspas, natural, mas existe essa segunda natureza, que o Adorno também falava, que é a natureza dessas máquinas. Para o Adorno, ele deixa muito claro, o importante seria a gente procurar uma relação de reconciliação sempre da nossa existência não técnica com a nossa existência técnica. O Adorno, aliás, tem um pensamento muito bonito em relação a isso, porque ele não rechaça as tecnologias. O Flusser também não rechaça, mas ele fica muito preocupado. Ele fica pensando que ser humano é esse que vem surgindo em função das tecnologias? E aí ele vai falar de pós-história e vai falar de pós-humanidade. E aí, quer dizer, não é mais aquele ser humano que a gente conhecia antes, que era o ser humano que escrevia. É um ser humano que trabalhava com um raciocínio linear, que explicava as coisas, que tinha um começo, meio e um fim, um sujeito e um predicado.
esse ser humano que se construía a partir desse tipo de linguagem, e que era um ser humano analógico, ele dá lugar a uma existência digital. Nós somos digitais, então nós funcionamos por ícones, e funcionamos por bits, e funcionamos por informações que são transmitidas rapidamente, instantaneamente, e a nossa relação com o tempo e com o espaço muda completamente, porque não tem mais o tempo do trabalho, da transmissão, da complexidade da transmissão, é tudo muito instantâneo, então é como se a gente voltasse de novo para a magia. E por conta da instantaneidade, por conta dessas relações que são diretas num grau incompreensível em termos analógicos. Eu acho isso também muito interessante de pensar. Qual é a conexão que existe entre a nossa vida digital e a analógica? Eu vou ter que interromper, a gente vai ter que seguir essa questão digital analógica num novo Nova Stella. Acho que foi bastante esclarecedor e bastante coerente, isso que eu queria te falar, assim, finalizando, com uma certa crítica, depois a gente precisa entender como é que foi os caminhos da história, que a história da ciência, a partir dos anos 50, 60, passa a ter, em relação à história, que talvez bate com o que você chama de ideologia, senso comum, tal, de divisão de ciência, né? Quer dizer, a partir de um determinado momento, a gente passa a ter uma nova história da ciência, uma nova concepção de ciência. E, por outro lado, também trazer o Flusser é sempre uma delícia, né? Eu, particularmente, me influenciei muito, que tem tudo a ver com o que você falou, com o conceito dele, que ele fazia, a gente está acostumado a falar em evento nos experimentos científicos, e ele passa a falar da cena, né? E, obviamente, essa cena, em vez de ser o registro do número no aparelho, é um ser humano que está ali interagindo com um aparelho e dá toda uma outra dimensão da visão do laboratório. Mas tudo isso a gente vai ter que retomar numa próxima oportunidade. O Nova Stella Ciência em Debate vai se despedindo dessa semana. Semana que vem teremos um novo convidado, um novo debate, no qual a gente tenta entender, refletir essa ciência que invade a nossa vida, o nosso mundo, a nossa casa, e que a gente se inspira no estrelas que surgiram no céu, quando o céu era fixo e imutável, e que fizeram tanta coisa andar na cabeça e na vida das pessoas, e a gente espera que isso aconteça de novo agora em pleno século XXI.